Forma, propriedade, circulação e ônus. Artigo 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no que couber, o disposto nas seções 5 a 7 do capítulo 3º. Parágrafo 1º. As partes beneficiárias serão registradas em livros próprios mantidos pela companhia. Parágrafo 2º. As partes beneficiárias podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo 43. Modificação dos direitos. Artigo 51. A reforma do Estatuto que modificar ou reduzir as vantagens conferidas às partes beneficiárias só terá eficácia quando aprovada pela metade, no mínimo, dos seus titulares, reunidos em Assembleia Geral Especial. Parágrafo 1º. A Assembleia será convocada através da imprensa, de acordo com as exigências para a convocação das Assembleias de Acionistas, com um mês de antecedência, no mínimo. Se após duas convocações deixar de instalar-se por falta de número, somente 6 meses depois, outra poderá ser convocada. Parágrafo 2º. Cada parte beneficiária dá direito a um voto, não podendo a companhia votar com os títulos que possuir em tesouraria. Parágrafo 3º. A emissão de partes beneficiárias poderá ser feita com a nomeação de agente fiduciário dos seus titulares, observado no que couber o disposto nos artigos 66 a 71. Capítulo 5. Debêntures. Características. Artigo 52. A companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão, e se houver do certificado. Seção 1. Direito das debenturistas. Emissões e séries. Artigo 53. A companhia poderá efetuar mais de uma emissão de debêntures. A cada emissão pode ser dividida em séries. Parágrafo único. As debêntures da mesma série terão igual valor nominal e conferirão a seus titulares os mesmos direitos. Valor nominal. Artigo 54. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação, que nos termos da legislação em vigor possa ter o pagamento estipulado em moeda estrangeira. Parágrafo 1º. A debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base nos coeficientes fixados para a correção de títulos da dívida pública na variação da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. Parágrafo 2º. A escritura de debênture poderá assegurar ao debenturista a opção de escolher receber o pagamento do principal e acessórios, quando do vencimento, amortização ou resgate, em moeda ou em bens avaliados, nos termos do artigo 8º. Vencimento, amortização e resgate. Artigo 55. A época do vencimento da debênture deverá constar da escritura de emissão e do certificado, podendo a companhia estipular amortizações parciais de cada série, criar fundos de amortização e reservar-se o direito de resgate antecipado, parcial ou total, dos títulos da mesma série. Parágrafo 1º. A amortização de debêntures da mesma série deve ser feita mediante rateio. Parágrafo 2º. O resgate parcial de debêntures da mesma série deve ser feito: inciso 1, mediante sorteio, ou, inciso 2, se as debêntures estiverem cotadas por preço inferior ao valor nominal por compra no mercado organizado de valores mobiliários, observadas as regras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 3º. É facultado à companhia adquirir debêntures de sua emissão. Inciso 1. Por valor igual ou inferior ao nominal, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras. Ou, inciso 2, por valor superior ao nominal, desde que observe as regras expedidas pela Comissão
de valores mobiliários. Parágrafo 4º. A companhia poderá emitir debêntures cujo vencimento somente ocorra nos casos de inadimplência da obrigação de pagar juros e dissolução da companhia, ou de outras condições previstas no título. Juros e outros direitos. Artigo 56. A debênture poderá assegurar a seu titular juros fixos ou variáveis, participação no lucro da companhia e prêmio de reembolso. Conversibilidade em ações. Artigo 57. A debênture poderá ser conversível em ações nas condições constantes da escritura de emissão, que especificará, inciso 1, as bases da conversão, seja em número de ações em que poderá ser convertida cada debênture, seja como relação entre o valor nominal da debênture e o preço de emissão das ações. Inciso 2. A espécie e a classe das ações em que poderá ser convertida. Inciso 3. Prazo ou época para exercício do direito à conversão. Inciso 4. As demais condições a que a conversão acaso fique sujeita. Parágrafo 1º. Os acionistas terão direito de preferência para subscrever a emissão de debêntures, com cláusula de conversibilidade em ações, observado o disposto nos artigos 171 e 172. Parágrafo 2º. Enquanto puder ser exercido o direito da conversão, dependerá de prévia aprovação dos debenturistas, em assembleia especial, ou de seu agente fiduciário, a alteração do estatuto para, a linha A, mudar o objeto da companhia, a linha B, criar ações preferenciais ou modificar as vantagens já existentes, em prejuízo das ações em que são conversíveis em debêntures. Seção 2. Espécies. Artigo 58. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Parágrafo 1º. A garantia flutuante assegura à debênture privilégios geral sobre o ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Parágrafo 2º. As garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Parágrafo 3º. As debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas pelas de emissão ou emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela data da inscrição da escritura de emissão, mas dentro da mesma emissão as séries concorrem em igualdade. Parágrafo 4º. A debênture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de subordinação aos credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver, em caso de liquidação da companhia. Parágrafo 5º. A obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade assumida pela companhia na escritura de emissão é oponível a terceiros, desde que averbada no competente registro. Parágrafo 6º. As debêntures emitidas por companhia integrante do grupo de sociedades, artigo 265, poderão ter garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades ou grupos. Seção 3. Criação e emissão. Competência. Artigo 59. A deliberação sobre emissão de debêntures é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observado o que a respeito dispuser o Estatuto. Inciso 1. O valor da emissão e os critérios de determinação do seu limite, e a sua divisão em séries, se for o caso. Inciso 2. O número e o valor nominal das debêntures. Inciso 3. As garantias reais ou a garantia flutuante, se houver. Inciso 4. As condições de correção monetária, se houver. Inciso 5. A conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão. Inciso 6.
a época e as condições de vencimento, amortização ou resgate. Inciso 7. A época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso se houver. Inciso 8. O modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures. Parágrafo 1º. Na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de debêntures não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. Parágrafo 2º. O Estatuto da Companhia Aberta poderá autorizar o Conselho de Administração, a dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures, em valor de capital social ou em número de ações e as espécies e classes de ações que poderão ser emitidas. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral pode deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminados, dentro dos limites por ela fixados. Parágrafo 4º. Nos casos não previstos nos parágrafos 1º e 2º, a Assembleia Geral pode delegar ao Conselho de Administração a deliberação sobre as condições de que tratam os incisos 6 e 8 do caput, sobre oportunidade de emissão.